Estamos começando, então, mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo. Seja bem-vinda, Renatinha. Aqui, toda semana, não é? Nós estudamos o Novo Testamento, na verdade, a narração do Evangelho. Atualmente, estudamos a narração de João, na tradução aqui do Haroldo Dias Dutra, mas qualquer tradução é sempre positiva, válida, não é? Cada um escolhe aquela que melhor. É como a tradução do Livro dos Espíritos, das obras básicas, não é? Todas. Vamos nós para o Parque Lage. Ok. Pronto, cá estamos. Então, também, nas obras básicas, nós também escolhemos a tradução que melhor nos agrada, não há nenhum problema sobre isso. Muito bem, então estamos atualmente, hoje vamos começar o capítulo 10, mas antes disso, é claro, vamos ler a nossa mensagem inicial e a nossa prece aqui do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem 33. São palavras de Jesus, destacadas hoje por Emmanuel, está no Evangelho narrado por Mateus, capítulo 19, versículo 26, de Jesus. Muito bem. Então, versículo 26 do capítulo 19 de Mateus, Jesus diz: a Deus tudo é possível. Lembrando, né, que Deus é onipotente. Então, isso vai de encontro a esse atributo de Deus, não é? A sua onipotência. A Deus tudo é possível, de Jesus. Emmanuel, lembrando aqui, o título da mensagem é Acalma-te. Acho que eu não disse o título, disse? Acho que não. Disse? Acalma-te. E Emmanuel diz o seguinte, comentando as palavras de Jesus: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Nós que saímos de uma pandemia e entramos numa guerra, não é? É assim, sem... Pelo menos acho que não foi junto, não é? Eu acho que acabou um, entrou outro, e são preocupações, não é? E são interessantes duas preocupações de nível mundial, não é? Duas preocupações que, de uma certa forma, afetaram ou estão a afetar o mundo inteiro. Então, seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Porque temos que conter, não é, nossos medos, nossas ansiedades, nossas preocupações, e tudo isso não deixa de ser também um sacrifício muito grande que fazemos, não é, de nos conter, de nos buscar realmente nos asserenarmos. E continua Emmanuel: de certo, encontrarás ainda hoje,
corações envenenados, que destilam irritação e desgosto, medo e fel. E é bem assim, né? Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Desculpa. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não esqueças a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso. Refugia-te em Deus. São palavras realmente de bálsamo para os nossos corações, não é? Vamos então orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de nos reunirmos aqui em Teu nome, buscando juntos, Senhor, os Teus ensinos, as Tuas lições, a fim de nos fortalecermos diante das nossas lutas diárias. Que as Tuas bênçãos de paz estejam não apenas nas nossas vidas, mas na vida de todos os nossos irmãos de humanidade, em especial na vida daqueles que estejam em sofrimento neste momento, encarnados ou desencarnados. Abençoa, Senhor Jesus, te rogamos, os líderes das nações que estão diretamente ou indiretamente influenciando no estado dessa atual guerra que se desenvolve na Ucrânia, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam nos seus corações e também, Senhor, nos corações dos seus anjos guardiões. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Nós começamos aqui na semana passada a entrar no capítulo 10, mas vamos retornar ao versículo 1, pois é a parábola que vai ser, vamos dizer assim, o chão por onde vai Jesus percorrer o seu conteúdo aqui nessa altura da narração de João. Então vejamos, Jesus vai falar do bom pastor, vai nos contar uma parábola do pastor, das suas ovelhas, vai falar do aprisco, o aprisco é um pátio onde ficam as ovelhas, vai falar de uma porta por onde passa o pastor e as ovelhas, e vai falar também do lobo, não é? Que é sempre, ou dos ladrões, que são ameaças ao bem-estar das ovelhas. Vamos ver que nesta parábola, Jesus vai assumir 2 papéis, não apenas um. Um de fácil percepção nossa, de dizermos, a gente está falando dele, essa figura da parábola é ele, mas ele também se identifica com um outro ingrediente dessa parábola. Vamos ver juntos, então. Em verdade, amém, amém vos digo. Amém, em verdade, não é? Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Então vejamos que esse lugar é um lugar voltado para aqueles que seguem as leis de Deus. Certo?
Lembramos daquela outra parábola das bodas, lembram? Que entrou um penetra naquela festa das bodas, que não estava vestido com a roupa nupcial, lembram disso? Então, também havia um espaço, que era um espaço reservado para aqueles que cumpriam as leis de Deus, e entrou, como ele fala aqui na parábola das ovelhas, um ladrão, que não era um ladrão naquela parábola, era um penetra, alguém que não estava com a roupa nupcial. E o que é feito com ele? É levado para as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Jesus não usa essa figura, mas ele usa a figura daquele, e isto é real no nosso planeta, pessoas que não estão ainda afinadas com as leis de Deus e que tentam subverter ou se fazendo passar por, ou tentando envenenar aqueles que se esforçam em seguir as leis de Deus, para que estejam tão no desvio quanto eles mesmos. Poderíamos pensar assim, mas o que ganharia uma pessoa em desviar alguém? Não é? O que a pessoa ganharia? Logo de princípio, nós temos claro que esses ganhos são ilusórios, não é? É um ganho do desvio, é um ganho da ilusão. Se eu estou no desvio e mais pessoas estão no desvio, eu posso tender a me achar menos desviado, porque afinal tem tanta gente desviada. Não é assim? Mãe, eu tirei nota baixa. Mas olha, a turma toda tirou nota baixa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, muitas vezes, quando vemos muita gente em má condição, como nós estamos, na nossa imperfeição, podemos achar que aquilo não é tão ruim assim. Porque, afinal, tem tanta gente na mesma condição. Estamos apenas nos enganando. E muitas vezes é o que as mães e os pais falam para os seus filhos. Meu filho, você está se enganando. Eles estão mal e você está mal também. Está todo mundo mal. Ninguém está bom porque é muita gente. Não é? Então, daqui a mesma forma, ele vai falar do ladrão e do salteador, que seria esse que está não seguindo a lei de Deus. Não é aquele que entra pela porta, mas ele tenta, de alguma forma, se infiltrar. Suas intenções são boas? Não, porque se fossem boas, ele entraria pela porta. A porta não é vedada a ninguém. Isso é uma coisa importante. Vamos lembrar daquela festa das bodas, em que o pai diz que fosse convidado qualquer um que estivesse nos caminhos. Lembram disso? Qualquer um que estivesse nos caminhos. Ou seja, não é vedada a entrada a ninguém. Mas a ninguém com boas intenções, a ninguém que esteja, vamos dizer assim, sintonizado tanto com a festa quanto com o aprisco. Mas esses que tentam se infiltrar, eles não estão sintonizados. De alguma forma, eles tentam tirar uma vantagem voltada para o seu próprio egoísmo. Em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Ou seja, não está dentro das leis de Deus. O ladrão está fora da lei, não é? Da mesma forma. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome das ovelhas. Ele chama pelo nome as ovelhas que são suas e as conduz para fora. Então, vejamos que as ovelhas não saem sem o seu pastor. Isso é importante? Nós chegamos a fazer uma comparação aqui na semana passada, não é isso? Fizemos uma comparação, vamos dizer assim, de livre interpretação, não é? Porque dissemos que, vamos imaginar que esse aprisco fosse lá no mundo espiritual. Não sei se a Tatiana pegou esse comentário.
Mas no mundo espiritual nós temos as colônias, não temos? Que reúnem as pessoas que vão reencarnar. Quando elas saem do mundo espiritual e vêm para a encarnação, se elas estiverem seguindo o pastor, elas estão mais seguras, não estão? Porque lá na colônia, como dentro do aprisco, elas estão seguras. O ladrão tenta invadir, mas há o quê? Uma segurança. Como também a tentativa de invasão às próprias colônias ou postos de socorro, e nós vemos isso nas obras de André Luiz. Não é? Então, são usados recursos como tempestades magnéticas para afastar os nossos irmãos, vamos dizer, perturbados, não é? Com esse tipo de ideia. Então, ali naquele aprisco, na espiritualidade, há uma segurança, como, por exemplo, o próprio Vale dos Suicidas, que é um lugar que está lá, né, um montão de gente insana que terminou com a própria vida, é um lugar caótico, porque as mentes são caóticas e plasmam todo aquele caos, mas ali ninguém entra para vampirizar quem está ali dentro. Ali não existe vampirização. Ali existe cuidado, eles são cuidados. Está cada um na sua demência, lá no seu devaneio, né? Na sua própria dor gigante, mas eles estão salvaguardados dentro do vale. Então, também é um aprisco. É um aprisco de ovelhas que se desviaram. Vamos ver uma coisa muito importante que Jesus vai dizer aqui nessa parábola. Vamos continuar. Versículo 4. Quando retira todas as que são suas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E, lembrando aqui que Jesus falou no sermão profético dos falsos cristos, falsos profetas, muitos vão tentar o quê? Se fazer passar pelo pastor, tentar enganar que a sua voz é a voz do pastor e tentar fazer com que as ovelhas os sigam. Então, precisamos estar muito atentos, porque Jesus diz que até os escolhidos seriam enganados. Então, nós precisamos estar muito atentos, muito atentos. Com essa serenidade que a página inicial nos trouxe, porque às vezes podemos ficar aflitos e, na nossa aflição, seguirmos por caminhos de aflição. Não é? Precisamos de qualquer jeito, do jeito que for, e isso pode nos abrir caminhos de risco. Então, vamos confiar nisto que Emmanuel nos diz, não é? Termos calma, sabermos esperar. Por quê? Mas não aquela espera inativa. É esperarmos investindo na confiança, investindo na prece, não é? Que sabemos que por vezes é muito difícil, principalmente quando estamos com expectativas muito angustiantes. Vamos imaginar alguém que está no CTI, fica, não fica, como vai ser, como não vai, fico sem a pessoa ou não, a pessoa volta para casa ou não volta. Isso tudo é muito angustiante, não é? Esperarmos nessa ou em outras situações igualmente que são provas, claro, chegam para nós como provas. Estão ali para que a gente aprenda alguma coisa com aquilo. Vai passar, como ele mesmo diz, que as dores são como as nuvens. Elas surgem, ensombram e passam. E surgem, ensombram e passam para que aprendamos com essas nuvens, não é? Então, no versículo 5 nós temos: jamais as ovelhas seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Mas para isso é importante que a ovelha esteja o quê? Lembrando lá de Jesus, em vigilância e em oração, porque senão
não é? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, para não cairdes na fraqueza, que pode vir num momento de dor. E se estivermos muito perturbados, perdemos a sintonia que necessitamos ter. Pode não ser aquela sintonia top, né? Claro, estamos sofrendo, estamos angustiados, isso já faz com que a nossa vibração caia. O que precisamos é tentar lembrar de que essa é a hora da prece. Ah, mas eu estou tão angustiado que eu não consigo fazer prece. Eu vou ligar para alguém me ajudar. Fulano, olha só, eu estou precisando de ajuda. Abre uma página comigo. Faz uma prece comigo. Porque hoje eu estou a precisar, amanhã pode ser a Thelma, depois, né, pode ser a Renata, pode ser a Georgina, a Ana Vanessa, pode ser a Tatiana. Qualquer um de nós pode estar nesse momento. E vamos estar fazendo essa corrente de nos ajudarmos nos momentos em que realmente nós precisamos de ajuda. Ai, mas a minha dor é tão pequena comparada à dor. Dor não se compara, gente. Dor não se compara, toda dor é importante, toda dor é significativa. Se ela está me angustiando, ela é importante. Se eu não a valorizar, ela pode o quê? Crescer, não é? E acaba o quê? Me engolindo. Precisa me engolir. Basta que eu a valorize, a respeite e, mediante a isso, eu vou buscar o quê? Ajuda. Às vezes nós conseguimos lidar, mas não quer dizer que nós temos que lidar sozinhos. Certo? Porque também isso é muita pressão. Às vezes não dá, às vezes a gente não consegue. Pronto, não tem nada errado nisso. Bom, 5, né? 6. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes estava falando. Então Jesus novamente disse. Agora interessante, né? Eles disseram a Jesus que não tinham entendido, ou Jesus percebeu que não tinham entendido? Que aqui não especifica, só diz o seguinte, que eles não entenderam. E que, porque não entenderam, Jesus vai continuar falando sobre a parábola. Versículo 7. Então Jesus novamente disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Primeira coisa é que a gente pensa que ele é o pastor, não é? E ele vai se identificar como pastor também. Mas primeiro ele se identifica com a porta. E depois ele não vai dizer que ele é o caminho, a verdade, a vida, ou seja, ele é o meio, através dele. Por isso ele se identifica também com a porta e não apenas como pastor, ou também como o próprio semeador. E o semeador saiu a semear. Também é a figura do Cristo, não é? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Muito bem. Se ele não estava ali, como é que elas podiam se manter fiéis ao pastor? Porque já havia a lei de Deus, não já? Já havia os 10 mandamentos. O evangelho também é lei de Deus. Mas ele não veio destruir a lei. Então já havia uma lei a ser cumprida. E ele já era antes de Abraão, não é? Ou seja, ele já era o governador. Nós estamos no 10, né? Ou no 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham, a vida, em abundância. Eu sou o bom pastor. Então, quer dizer, ele se identifica com a porta do aprisco e ele se identifica também com o pastor. É aquele que guia as ovelhas. E ele diz que esse guiar das ovelhas já é anterior à sua chegada. Ele já era pastor antes de chegar aqui. E as ovelhas já sabiam qual era a sua voz. Porque ele já era governador da terra quando chegaram os 10 mandamentos, não é? Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega sua vida pelas ovelhas. Agora ele vai falar o seguinte, vejamos. Vamos pensar lá no aprisco, vamos pensar nas ovelhas, vamos pensar no pastor. O pastor é o dono das ovelhas, mas pode ser que ele contrate alguém para fazer o serviço de pastoreio, mas ele não é o dono, não é o pastor. Ele é o assalariado, as ovelhas não são dele. Certo? Se alguma se perder, o prejuízo não é dele. Então, existe, né, se ele estiver em perigo muito grande, ele vai pensar nele ou nas ovelhas? Ele é assalariado. Ele vai, fugir. O pastor não, as ovelhas são dele. Então, ele é como a mãe, não é? Então, o pai, a prioridade é o bem-estar dos filhos, como a prioridade do pastor é o bem-estar das ovelhas. E ele vai dizer aqui, o assalariado, que não é pastor e cujas ovelhas não são as suas próprias, observa o lobo vindo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as captura e dispersa. Porque o assalariado, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, ele se importa com o quê? Com o salário. Ele trabalha pelo salário, certo? E não pelas ovelhas. No versículo 14, ele volta a afirmar: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu também conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Então, nós temos aqui o quê? Um triângulo de fluxo. O pai, o pastor, as ovelhas. O pai, o pastor, as ovelhas. Todo mundo conhece todo mundo. O pai conhece o filho conhece o pai conhece as ovelhas conhecem o pai através do filho, que é o pastor. Então, vejamos que fechamos aqui um circuito de luz. É um circuito de luz. Não tem como errar. Agora, é um circuito onde a luz é quase como aquela luz que se faz atritando duas pedrinhas. Não é uma luz de fácil acender com um interruptor. Ou a pessoa que entra em casa e fala assim, luz. Puf, e a luz se faz. Não, é ali, ó. Mas nós temos o pastor, nós temos Jesus, a porta, o caminho, a verdade, a vida, nós temos Deus, nosso Pai. Sim, a questão é que nós ainda estamos num estado de imperfeição, onde nós temos aquele sistema de botar o bombril na antena para a imagem sair menorzinha. Nós ainda não somos... como se diz aquele HD, né? Imagem HD. A nossa imagem ainda é aquela de chuvisco. E se acender o liquidificador, se ligar o liquidificador, o chuveiro,
babou. Quer dizer, nós estamos muito bem lá no circuito, Deus, nós em paz, harmoniosos. De repente acontece alguma coisa na nossa vida que nos vira de cabeça para baixo, né? Ligou o chuveiro, puf, caiu, já não sei mais com quem eu estou sintonizado, estou no desespero, estou com raiva de todo mundo, não é? Então, nós ainda estamos muito vulneráveis pela nossa própria imperfeição. Tudo bem? Por quê? Porque é assim que é. A gente só tem que ficar atento que nós somos a parte mais fraca do circuito. O circuito é de última geração. Nós precisamos tomar cuidado para que as nossas deficiências não atrapalhem tudo de bom que aquele circuito nos traz naturalmente. Naturalmente, nós estamos inseridos num circuito maravilhoso. A parte mais vulnerável do circuito somos nós. Se nós conseguirmos cuidar dessa vulnerabilidade pontual desse circuito, tudo vai estar fluindo melhor nas nossas vidas. Por quê? Porque, como diz aquele ditado popular, o universo conspira a nosso favor. O problema é que, às vezes, nós não conspiramos com o universo. Às vezes duvidamos de nós, às vezes achamos que não temos direito à felicidade, que as coisas não vão dar certo para nós, e o universo fala assim, mas da onde que você tirou isso? Onde você tirou isso? E o pastor fala assim, ei, você está indo para lá, volta para cá, estou para cá, estou indo para lá. E às vezes a gente, sem querer, a gente começa a se afastar do pastor. Porque são essas vozes que ficam dizendo que a gente não vale a pena, que não vai dar certo, que a gente não merece. Por quê? Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E muitas dessas testemunhas estão desequilibradas, esperando mentes desequilibradas para sintonizar com elas. E se não estiverem desequilibradas essas mentes, eles vão tentar dar um empurrãozinho para ver se desequilibra. Aproveitar como aquela história que o Richard Simonetti conta daquela médium, né? Que eles decidiram que a médium estava sendo uma pedra no sapato, porque estava, vamos dizer, né, através do trabalho dela, muitos espíritos estavam sendo socorridos, e eles estavam muito incomodados, eles tinham que neutralizar aquela trabalhadora. Então, mas ela estava ali atenta e até que um dia, aquela história, até que um dia, de manhã cedo, tudo dá errado na casa dela. Faltou o leite, a empregada atrasou, o cachorro entrou na sala, derrubou as coisas, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os filhos não levantaram na hora para ir para a escola, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ela perdeu a calma. Quando ela perde a calma, ela tropeça na escada, perde o equilíbrio, cai e perde o equilíbrio, cai e quebra a perna. E eles ficam satisfeitíssimos, ela que era médium, não é? Chega a ouvi-los dizer que eles tinham feito isso, né? Se fala, não, eles não fizeram nada. Né? Eles tiraram partido de um momento de invigilância dela. Porque tirar partido, eles fazem muito bem isso, né? Tiram partido. Mas somos nós que acabamos dando munição para o outro atirar na gente. Né? O outro não tem munição por ele só. Os desencarnados não podem nos atingir. Não podem. Se nós não dermos... O encarnado nós sabemos que pode, não é? Quem já foi assaltado sabe disso. Né? Mas os desencarnados não. Eles só podem fazer se nós dermos recursos para que eles façam. Baixarmos a nossa vibração, acreditarmos que o mal tem poder, e aí vamos ficar vulneráveis ao que possa vir de mal até nós, certo? Então, não. Tudo posso naquele que me fortalece.
tudo posso naquele que me fortalece. Vimos o 10. No 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, já vimos isso, não é? Vamos ver aqui o 13. Por que é assalariado e não se importa com as ovelhas? Eu sou o bom pastor, conheço já também, já vimos isso. 15. Também já vimos. 16. Tenho também... olha essa parte que interessante do versículo 16. Tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que eu as conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Qual é a diferença desse aprisco, do aprisco primeiro que ele falou, para esse aprisco que ele está falando agora? Nós vemos que existem ovelhas lá e ovelhas cá. As ovelhas primeiras ouvem a voz do pastor e o seguem, não é isso? Essas segundas, o verbo está em que tempo? Elas já ouvem a voz do pastor? Está no futuro. Então vejamos aqui o que ele diz. Tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz. Então, pode ser que sejam ovelhas que ainda não ouvem a sua voz, que também precisam ser conduzidas, mas que ainda não se submetem à condição de ovelhas. Por isso, podemos estar vendo essas ovelhas até mesmo como o quê? Os ladrões, os salteadores, não é? Mas veja que ele não tira delas a condição de ovelhas, mas são ovelhas futuras. Ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho, um só pastor. É muito amor, não é? É muito amor envolvido. Ele não tira das que estão perdidas, vamos imaginar, não é? Vamos imaginar, nós que imaginamos primeiro as colônias espirituais, não foi? Imaginamos lá as colônias espirituais. Mas existem as organizações trevosas. Ali só tem o quê? Salteador e ladrão de ovelha. É o que tem numa organização trevosa do invisível. Ele não tira que aquilo lá é como se fosse um aprisco em potencial. São futuras ovelhas que vão necessitar também ser guiadas quando perceberem a presença do seu pastor, ouvirem a sua voz. Mas isso só vai acontecer no futuro. Hoje são ladrões e salteadores. Amanhã serão ovelhas. E quem muito bem se encaixa nisso? Nós. Isso mesmo. No passado éramos nós os salteadores e os ladrões. Estávamos nós num outro aprisco. Hoje nós estamos já reconhecendo em Jesus o pastor, já buscando a segurança do seu aprisco no presente. Isso não é maravilhoso? Então, quando vemos os que estão hoje na condição de desviados, na condição dos ladrões, dos salteadores, dos que ainda insistem, perseveram em ideias malsãs de dominação, de tudo de ruim, nós sabemos que isso é uma questão de tempo, né? Porque aqui vimos Jesus falar
de dois tempos diferentes, o presente e o futuro. Então, tudo é uma questão de tempo para que eles deixem, assim como nós deixamos, e busquem uma outra condição. Isto, mas quanto tempo leva? Tempo que cada um achar que vai levar. Pode levar décadas, ou anos, ou décadas, ou milênios, e isso, para Deus, não vai fazer nenhuma diferença, porque sempre vai haver uma morada para um filho de Deus, na situação onde ele se encontre. Então, quando a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, esses endurecidos vão para um outro aprisco. Talvez ainda perdurem muito na condição de se perceberem como ladrões e salteadores, até que se percebam, ou se aceitem, ou desejem a condição de ovelhas. E nós vemos, não é, o que faz um ladrão e salteador decidir deixar de ser ladrão e salteador e passar a ser ovelha. Uma coisinha só, com 3 letrinhas: a dor. É isso, só isso. Porque a dor vai vir como resposta do mau uso do livre-arbítrio, não é? Dores e aflições são os resultados, os efeitos do mau uso do livre-arbítrio. Isso, de uma forma crônica, indo, está lá no Livro dos Espíritos, o mal cansa. O mal cansa, chega uma hora que a pessoa cansa de dar murro em ponta de faca e vê que não consegue tirar vantagem disso. Que aquela vantagem aparente das coisas materiais, das conquistas da matéria, são trefatas, são esfarelantes, viram pó na acepção real dessa ideia. Viram realmente pó. Então, nós vamos ver onde estão os grandes faraós que construíram um império nunca depois disso igualado. Onde estão os imperadores romanos? Onde estão os senadores da Grécia? Onde estão? Essas civilizações viraram pó. E aí a gente precisa, não é? Passar o tempo, para num determinado momento a ficha começa a cair. No bom brasileiro, a ficha começa a cair. E a gente fica assim, gente, mas peraí, essa equação não tem como dar certo nessa minha ideiazinha de tirar vantagem. Eu estou sempre perdendo. Nessa hora começa a nascer a lã, né? Em vez o ladrão, quando vê, começa a ficar fofinho, parecendo uma ovelha. E, gente, não é que eu estou me parecendo com uma ovelhinha? Né? E já começa a se interessar ali pelo pastor e ficar na segurança da sua proteção. Porque é uma coisa interessante, não é? Nós falamos aqui até do Vale dos Suicidas. O bem, ele tem essa estrutura de proteção. O mal, no mal, nós estamos expostos a outras pessoas, mas não há proteção. E é muito difícil, porque o mal, quando ele gosta de ser mal, né? Engolir em seco. Aquela lembrança que a gente não lembra, né? Então, nada como nós estarmos sob a proteção do pastor. Até porque nós temos muitas dívidas ainda. Nós somos ovelhas, vamos dizer assim, em processo de amadurecimento. Ainda não somos ovelhinhas iluminadas, até porque já seríamos ajudantes do pastor, se assim fôssemos, não é? Mas já estamos numa condição muito
a ovelha ela é muito necessitada de proteção, não é? Ela necessita de proteção, ela necessita de quem a guie, ela ainda não tem tanta independência, não é? Senão não precisaria de um pastor para guiá-la. Ela saberia para onde ir, o que fazer, não precisava de proteção. Então, nós estamos numa condição ainda necessitando de muito amparo, de muito cuidado. Quanto custa, em termos de trabalho, cuidados e atenção, uma encarnação? Nós estarmos aqui hoje. Quantos se mobilizaram e estão mobilizados até hoje para criar condições para que as nossas encarnações estejam amparadas? É claro que nós ajudamos que isso aconteça. Toda vez que nós insistimos em transgredir a ajuda que recebemos para estar aqui, eles começam a fazer o quê? Nos deixam um pouquinho à própria conta. Tiram aquela mão protetora. Para quê? Para que a gente sinta como é que é não estar sob esse amparo. Para que a gente desperte. Lembrando aqui uma história de Humberto de Campos, de um jovem acamado, e a mãezinha muito boa, e ele era assim um acamado muito dócil, recebia as visitas, fazia a prece, né? Aquele jovem assim muito voltado para as coisas do espírito. E a mãe achou que, mas meu filho desse jeito, não é justo. Aí nós, né, dizendo para Deus, Senhor, não é justo. Aí diz assim, gente, mas é que eu comi uma mosca com esse jovem. Não era para ele estar ali. Isso acontece, gente? Não, né? Mas a mãe achou que não era justo. Tudo bem, é mãe, tem todo direito. Começou a pedir e a mãe tinha mérito. Era um espírito bom, aquela menina era boa mesmo. E aí os espíritos disseram assim, bom, merecer ele merece? Não, ele não merece. Mas ela precisa perceber que Deus está sendo bom com o filho dela. E ela ainda não percebe. O que fizeram então? Intuíram-na para que levasse o jovem até um médium de cura. E lá forneceram os recursos para que o jovem fosse curado. E o jovem foi curado, ficou bom, saiu da cama e começou a ser quem? Ele. A dor saiu da vida dele. Ele passou o quê? A ter plenos recursos para usar. A cabecinha madura? Não. Começou a ir para as noites, tirar dinheiro da mãe, começou a extorquir a mãe, começou nos excessos, até que um belo dia, claro que não foi belo, ele agrediu a mãe. Nesse dia, a mãe percebeu quão Deus era bom e o quão ele estava fazendo, o quanto ele estava fazendo pelo filho dela. E ela voltou a se ajoelhar e então pediu que não fosse mais feita a sua vontade, e sim a vontade de Deus. No dia seguinte, o jovem acordou de novo como estava antes. E lá ficou acamado mais uma vez. Então, nós vemos como a providência divina ela é boa para nós. Muitas vezes nos traz a dor para nos ajudar nesse processo mesmo de despertamento, de sairmos aí desses caminhos de fora e buscarmos o aprisco do bom pastor. E ainda temos tempo, vamos aqui para o versículo 17, não é? No versículo 17, por isso, voltando aqui ao 16, tenho também outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz, e haverá
um só rebanho, um só pastor. Então, aí nós temos uma terra regenerada, certo? Aqueles que não se simpatizarem pelo aprisco vão ser encaminhados a um outro aprisco, no outro planeta. Então, no 17, nós temos: por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para recebê-la novamente. Aqui eu entrego a minha vida é um ato de sacrifício. Um ato de sacrifício. Quem ama se sacrifica. E esse sacrifício não é doloroso. Esse sacrifício é um sacrifício de amor, é um sacrifício de luz, é um sacrifício bom, portanto, ele não é doloroso. É para nós, porque nós somos imperfeitos, mas não para o espírito puro. Vamos contextualizar. Para nós seria assim, doloroso, mas não para um espírito como Jesus. Por isso ele diz, ele entrega a vida dele para recebê-la novamente, porque essa é a paga do sacrifício. Quando nos sacrificamos por alguém que amamos, não nos sentimos felizes por podermos estar fazendo isso por alguém que amamos? Isso nos traz força, nos traz vida. Então, quando damos a vida, recebemos vida. Quando damos a nossa força, recebemos força. Quando damos a nossa luz do amor, recebemos luz. Porque ele não se mostra especial. Tudo o que acontece com ele, acontece também conosco. Só que para ele é menos difícil, não é? No caso, porque ele é um espírito puro. Poderíamos até dizer que não é nada difícil, mas como eu não conheço nada de espírito puro. Bom, 18. Ninguém, a vida dele, está falando da vida dele, né? Ninguém a tira de mim. Isso antes da crucificação, correto? Ele vai se dar em sacrifício. Ninguém vai tirar a vida dele. Tanto que vamos ver que ele vai ser só preso quando ele quiser, quando ele determinar. Isso vai acontecer quando ele determinar que aconteça, do jeito que ele determinar que aconteça. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego por mim mesmo. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para novamente recebê-la. Ele é o governador do planeta. Todo esse planejamento de trazer as leis de Deus até nós, tudo está sob a supervisão dele. Esse mandamento recebi do meu Pai. Esse mandamento, esse poder. Novamente, houve divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam, tem daimon, enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Porventura, pode um daimon abrir os olhos dos cegos? Então, estava lá, então, que a divisão. Alguns achavam que ele tinha daimon, alguns achavam que não, que ele era, assim, o Cristo, porque um daimon não faz coisas incrivelmente maravilhosas como ele fazia. Nós vamos entrar agora na identidade de Jesus, mas acho que é justo que a gente deixe para a semana que vem. Faltam só 5 minutos. Então, fomos do versículo 1 ao versículo 21 hoje. Semana que vem hoje é dia 6, 6 e 7, 13. 13/3 de 22. Feliz Dia Internacional da Mulher a todas, por antecipação. Esta semana é nossa. Muito bem. Então, vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor,
pelas bênçãos que recebemos de Ti, pela bênção da reencarnação. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos desafios, nas nossas dores, nas nossas angústias. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, da importância do testemunho da fé, das Tuas lições. Que esta seja mais uma semana abençoada em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Graças a Deus.